você também que está em casa, fica-se à vontade. É momento de orar, é momento de agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelos livramentos que Ele está sempre nos dando. Né? Neste momento eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos. Vamos cantar o louvor do Espírito Santo de Deus, que enche a minha vida. Você também em casa possa estar assim concentrado com Deus, posso pedir ao Espírito Santo de Deus que proteja nossa família, nosso lar, nossa pátria. Que o Senhor Jesus possa assim, Ele sabe os nossos governantes que vai entrar esse ano, Ele sabe todas as coisas, que Ele possa ter abençoado cada candidato que vai entrar. Amém? Espírito,
dízimo todo ao depósito, o templo, para que haja alimento em minha casa. Ponde a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Amém? Então, neste momento, irmãos, se você também está em casa, vai fazer o Pix na conta da igreja. Os irmãos tiverem que à vontade também para o dízimo e oferta. A gente vai cantar agora também um louvor que fala assim: grande é o Senhor, digno de todo louvor. Então, Deus é digno de tudo. É o dom do ouro, da prata, é o dom das nossas vidas. E estamos aqui porque Ele quer. A palavra fala aqui que as nossas roupas não são nossas, tudo é de Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus permitiu que estivéssemos aqui. Então o nosso dia também é assim, o nosso dia também não é meu dízimo, é do Senhor. Eu sei, você fala assim, por que quando eu ver o dízimo? Né? Não é porque a gente tem, quando a gente acorda, quando os pés no chão, estamos com vida, porque Deus permitiu. Então o dízimo é só uma prova mesmo de compromisso com Deus. Somos honestos com Deus. Isso é o dízimo para a minha vida, é isso. Tá bom? Então os irmãos também podem cantar grande ao Senhor, digno de todo louvor. Senhor, digno de
Paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos, boa noite a você que está em casa também, que Deus abençoe a sua vida. Antes de darmos início ao momento de apresentação, de ministrarmos a palavra, de abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer um momento de oração. Colocar aqui diante do Senhor as nossas vidas, as nossas intenções, as intenções pessoais, as intenções enquanto igreja, as intenções enquanto nação. Nós sabemos que hoje é um dia muito importante, mas que no tempo atual em que vivemos, no momento, na circunstância, como até a Zene já trouxe, é um ano onde as pessoas estão um pouco mais afloradas, um pouco mais duras quanto a essa questão. Então nós gostaríamos de orar. Gostaria que os irmãos também orassem por esse momento e colocassem também diante do Senhor a sua intenção de oração nesse momento. Se você tivesse, se você tem alguma intenção de oração e você gostaria de expor, para que nós pudéssemos orar e para que os irmãos que estão aqui ouvindo também pudessem levar essas intenções e orar durante a semana, durante o mês, durante o ano, se for o caso, assim possa acontecer. Então, se você tiver alguma intenção, você que está em casa também, que tem o desejo de orar por algum motivo de oração, algum pedido, coloque também no chat. E você que está aqui também, se tem a intenção, pode levantar a sua mão e colocar a sua intenção de oração, porque nós dividiremos em grupos para que esse momento de oração aconteça. Amém? Alguém tem alguma intenção, algum pedido? Uma cirurgia. Por uma cirurgia. Amém. Estou aguardando. Já está aguardando ou já marcou? Não, você vai passar pelo ginecologista cirurgião. Certo. Aí para ele ver a data. Amém. Vamos orar por esse procedimento. Amém? Mais alguém tem alguma intenção de oração? E depois eu abrir. Pode falar. Pela salvação da minha família, meu esposo e meus filhos. Amém. Glória a Deus. Amém. E? Pelo encontro das crianças do sábado, que Deus esteja nos abençoando e abençoando a vida delas também, né? Amém. Que elas sejam edificadas com a palavra, com as mensagens que elas vão ouvir. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém dos irmãos? Gil? Também pela minha visão, né? Eu tenho um exame marcado, passar no especialista. Né? Então, eu já passei de vários. E a idade vai chegando e vai prejudicando mais ainda. Então, agora eu tenho que esperar aí. O óculos já está vencido, mas eu vou ter que esperar. Amém, meus irmãos. Eu vou pedir para que os irmãos se reúnam em grupos aí, para que a gente possa orar nesse momento. E nas intenções de oração, meus irmãos, coloquem o nosso país, né? Coloque a nossa nação, coloque a igreja, né? Do Senhor, os cristãos, aqueles que não estão na igreja, as suas famílias, aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Se une em oração nesse momento, mas não somente agora, né? Que possamos levar esse assunto como um estilo de vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que vocês se dividissem em grupos, nós pudéssemos orar pelos pedidos, e aí por um breve instante nós iremos orar aqui e posteriormente nós oramos para encerrar esse momento. Amém? Então podem se reunir vocês que estão próximos aí, amém? Entre em contato com alguém, no caso, para que você possa orar também nesse momento.
Pai, nós te louvamos por este momento, Senhor, te glorificamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, Senhor Deus, ainda que com as dificuldades, ainda que com as necessidades, ou mesmo, Pai, sem nenhum tipo de problema, Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Não é essa circunstância ou qualquer outra, Senhor Deus, que nos faça buscar a Tua face, Pai. Mas é quem o Senhor é, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está olhando, Pai, as nossas vidas, o Senhor nos conhece, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus Todo-Poderoso, que este é o tempo que temos vivido, Pai, e as dificuldades que vêm com esse tempo, Pai. Sabemos do ano que temos, ó Pai, do ano político, Senhor Deus, e com ele as dificuldades e circunstâncias que se levantam, mas te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor seja, Pai, entronizado nos nossos corações, ó Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, e que não seja de nenhum homem, Senhor Deus Todo-Poderoso, a glória e a honra que deva ser dada a Ti, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, aqui os meus irmãos, ó Pai, clamaram e pediram, Senhor, que o Senhor escute, Pai, que o Espírito Santo de Deus interceda, Pai, por eles, ó Pai, através, ó Pai, de gemidos inexprimíveis, ó Pai, assim como a Tua Palavra nos apresenta, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, os meus irmãos possam, Pai, entender e compreender, ó Deus, que o Senhor é soberano, ó Pai. As enfermidades, os medos, as dificuldades, ó Pai, os pedidos de conversão dos amigos, familiares, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, ó Pai, de acordo com aquilo que o Senhor determinou, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por este momento de culto, te agradecemos mais uma vez pelos dízimos e pelas ofertas, te agradecemos por essa igreja, Pai, independente de qualquer circunstância, está com as portas abertas, ó Deus, está pronta, Pai, para receber aqueles que estão aqui, Pai, juntos para adorar o Teu santo nome, Senhor. Eu te adoro, Pai, te agradeço, porque estamos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, Pai, como ajuntamento dos santos, para te louvar e te agradecer, Senhor. Não há outro Deus, Pai, que se assemelhe e se compara a Ti, Senhor, mas Tu és o único, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos salvou, que nos alcançou, que pagou o preço, Pai, que se fez homem, Pai, por nós, para nos salvar. E nós te amamos, ó Deus, e te adoramos, Senhor, nesta noite. Que o Seu nome seja engrandecido agora e eternamente. E todos digam amém. Amém. Meus irmãos, podem se ajeitar aí. Vem às nossas vidas. A palavra do Senhor é uma palavra viva e eficaz, que tem poder para transformar a minha e a sua vida. E é essa palavra, a palavra de Deus, que permeou pelo tempo, que passou por gerações, por décadas, por impérios, e que prevaleceu e está aqui hoje diante de nós. A palavra do Senhor que nos alimenta, e é um momento importante, principal, de adoração, de louvor e de glorificar ao Senhor por aquilo que Ele deixou escrito para nós. E eu gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, o capítulo 7, dos versículos 7 ao versículo 11. Mateus 7, dos versículos 7 ao 11. A palavra de Deus diz assim: peçam, lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 9: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Até o versículo 11, amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te louvamos por esta palavra, Senhor, que venha a nós, ó Pai, que venha ao nosso coração, que nos alimenta, Pai, que nos mostra, Senhor Deus, a tua vontade, ó Pai, através daquilo que os discípulos escreveram, Pai, por meio do teu Santo Espírito, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por nós termos a tua santa palavra em nossas mãos, na nossa geração, para entender, ó Deus, aquilo que é a tua vontade, aquilo que, Pai, é o teu direcionamento para as nossas vidas, Senhor. Que em nome do teu Filho amado Jesus, possamos aqui nessa noite, Senhor, te glorificar e exaltar o teu santo nome através da nossa reflexão. Amém. Meus irmãos, o tema da palavra, ou da reflexão que nós faremos, a breve reflexão que nós faremos essa noite, é todo mundo que pede, recebe. E aí você pode pensar, mas como assim, Alex? Tudo que eu peço eu recebo? Não, mas todo aquele que pede, recebe. De uma forma ou de outra, o Senhor ouve a nossa oração, conhece o íntimo do nosso coração, a intenção daquilo que, conforme aquilo nos moveu para chegarmos diante de Deus e colocarmos diante dele, expressarmos diante dele. E muitas, na grande maioria, através das palavras, mas também através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. O Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe aquilo que nos move, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo pelo qual nós estamos desesperados muitas vezes. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade. Glória a Deus por isso. E lendo esse texto e outros textos que falavam e que falam sobre isso, eu me deparei com o livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, que diz que nós somos ensinados por Deus, através de Paulo, que nós devemos nos alegrar, ser pacientes e perseverar em oração. Então nós devemos nos alegrar, ser pacientes e perseverar em oração. E esse texto de Romanos, assim como esse texto que nós lemos em Mateus, e também um texto que sempre fala no meu coração, que eu gosto muito de exemplificá-lo, porque ele reflete a perseverança da oração e a beleza que a oração possui. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e capítulo 2, nós somos apresentados a Ana. Na verdade, a Eucana, com quem Ana é casada, e também a Penina, outra esposa de Eucana. Ana era estéril, ela não tinha filhos, porque o Senhor assim havia feito, e ela subia na cidade para adorar ao Senhor naquele tempo, no período das festas de Israel, e ela sempre com essa angústia no seu coração, com essa necessidade de ter filhos, até porque naquela época e ainda até os dias de hoje, não tão quanto antes, é importante ter filhos. Infelizmente, a nossa sociedade tem cada vez mais tirado a beleza ou a importância que isso representa, mas naquele período era muito importante ter filhos. Para o pai, para a mãe, era um ofício muito importante dentro daquele período. E Ana, ela não tinha essa oportunidade. Ana não tinha sido agraciada até então acerca desse assunto. E em uma das oportunidades em que Ana foi até aquela cidade para adorar ao Senhor naquele período festivo, Ana se achega diante do templo e ora ao Senhor numa oração que chama a atenção do sacerdote Eli. E a oração de Ana era uma oração de consagração do filho que ela ainda não tinha, mas que se ela tivesse, ela entregaria ao Senhor. Então Ana, diante do Senhor, perseverou, colocou-se diante de Deus, colocou diante de Deus a sua necessidade, ou aquilo que movia o seu coração, para que Deus pudesse ouvir. No momento em que Ana fez isso, o profeta acreditou que ela estava embriagada, mas ela não estava embriagada, ela estava orando e clamando ao Senhor,
como muitas vezes nós fazemos ou deveríamos fazer, não é verdade? Não é só quando o calo aperta que nós devemos buscar ao Senhor. Não é só quando as coisas ficam difíceis, ou quando a gente fica desempregado, ou quando a gente passa por um momento crítico de saúde, ou uma crise financeira, ou uma crise política, ou uma crise dentro da nossa casa. Nós devemos orar em todo o tempo. Mas isso não tira a beleza desse texto, ou desse testemunho, ou desse exemplo que nós temos diante de nós na palavra de Deus. Ana busca o Senhor, e o Senhor a abençoa, e ela tem um filho, Samuel, o profeta Samuel. E ao longo da história nós sabemos a importância de Samuel, a forma como Deus usava, até mesmo para ungir Saul, posteriormente Davi. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina e nos exorta a buscar em alegria, em perseverança e em paciência o Senhor, através da oração. Nosso maior modelo, nosso maior exemplo, Jesus Cristo nos ensinou em diversas oportunidades a importância da oração, um modelo de oração, como deveríamos orar e como deveríamos nos achegar ao Senhor. E esse texto aqui, que passa através do Sermão do Monte, que está no capítulo 7, a partir do versículo 7, Jesus começa no capítulo 7 falando do julgamento do outro, e na metade desse capítulo, poderíamos assim dizer, ou ainda no início, ele apresenta o assunto acerca da oração. E ele já nos dá um imperativo, 3 imperativos na verdade. Começa esse texto dizendo que nós devemos perguntar, procurar e bater. Nós somos chamados a um convite à oração, a um relacionamento com Deus através da oração. E isso nos leva a uma dependência e uma persistência no Senhor, do Senhor, através da oração. Então nós somos ensinados que por meio da oração nós somos dependentes de Deus e também a sermos persistentes na oração. Orar é um caminho que para muitos é um caminho difícil. Orar para muitos é um caminho de, muitas vezes, de inconstância. É um caminho que muitas vezes não nos traz uma resposta imediata daquilo que nós queremos, ou da forma que nós gostaríamos de ouvir. Por quê? Porque Deus não é um gênio da lâmpada, que você vai, já viu nos filmes, né? Aladim vai lá, esfrega a lâmpada, sai o gênio, sai aquele gênio que te propõe 3 pedidos ou um pedido para que você possa colocar aquilo que é a sua necessidade ou que satisfaz a sua vontade. Deus não é um gênio da lâmpada. Mas por meio da oração nós temos intimidade e relacionamento com Ele. E esse relacionamento, Deus enquanto nosso Pai e nós enquanto seus filhos, vamos até Ele sim com petições, com necessidades, com agradecimentos. E essa persistência também nos leva à dependência. Porque nós entendemos que somente do Senhor, ou só através do Senhor, nós entenderemos, alcançaremos o favor e a sua graça. E porque todo mundo que pede, recebe. Porque nós ouvimos de Deus, ou sentimos de Deus, ou vivenciamos aquilo que Deus nos responde. De uma forma ou de outra. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, seja o mais simples ao mais elaborado naquilo que é para nós, na nossa cabeça, Deus ouve. E a forma de Deus responder, muitas e muitas vezes, ela pode não estar atrelada à sua vontade. E essa é a diferença que nós temos que entender. Que a resposta de Deus nem é sempre da forma que eu acho que Ele vai responder. Ou nem é sempre, ou às vezes nunca vai ser. Porque Deus, Ele trata, Ele nos ensina conforme a sua vontade e a sua soberania. E muitas vezes nós queremos ensinar a Deus a forma como Deus deveria fazer. Já fez isso? Ah, Deus, se acontecesse dessa forma, se esse emprego desse certo, ganhando esse salário,
viajando, tendo esse carro. Ah, se esse namoro der certo, eu vou casar. Não, porque essa menina é perfeita, ou esse menino é maravilhoso. É uma menina que vai me ajudar, é um menino que vai me ajudar a crescer. Nós tentamos contribuir com Deus na sua soberana decisão, de acordo com a nossa ótica humana daquilo que é bom para nós. Mas na maioria das vezes, a nossa vontade está divergente com a vontade de Deus. E aí Deus demora para responder. Ou Deus responde de uma forma que nós não gostaríamos de escutar. Por exemplo, não, esse namoro não é para você. Não, esse trabalho não é para você. Não, esse relacionamento, esse lugar, essa amizade, essa companhia, essa atitude, não é isso que eu quero para você. E muitas vezes, qual é a nossa reação diante do não de Deus? Não, como assim, Deus? Eu tenho certeza que vai dar certo. Deixa eu ir fazer. Não vai dar certo. Tentamos fazer a nossa vontade de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. E quebramos a cara porque não ouvimos a voz do nosso Pai para fazer a nossa vontade. Mas Deus responde. Talvez a gente não esteja atento. Talvez a gente não esteja alerta. E a oração nos leva a essa intimidade. A oração nos leva a ter essa comunhão. A ouvir a voz de Deus. E quando eu falo ouvir, eu digo através da sua palavra. Ou quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, nos incomoda, nos direciona. A palavra de Deus, ela nos transmite e nos ensina que não é sobre o método. Não é sobre o método. Não é sobre a forma de como eu devo buscar. Mas é a quem a nossa oração é dirigida. Nós buscamos, nós procuramos, nós batemos, buscamos ao Senhor, mas não é porque eu ou você temos um jeito, um método ou uma forma, mas porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e é a Ele a quem a nossa oração é dirigida. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é um relacionamento que gera frutos. E a oração, ela é um pilar extremamente importante, que nos leva à confiança ao Senhor. Porque o texto nos diz, o Evangelho nos apresenta que nós, seres humanos, ainda que nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E quem tem filho aqui sabe como é, né? Você pode estar no meio da noite, naquele frio que está fazendo em São Paulo, já debaixo das cobertas, aí você escuta a voz do seu filho: pai, mãe, faz um chocolate quente. O Lucas dá até risada. Faz um chocolate quente. A gente vai com frio, lava a mão naquela torneira gelada, mas a gente vai lá e faz um chocolate. Pai, me busca em tal lugar. Eu não queria ir sozinho, eu não queria voltar sozinho. A gente dá um jeito, a gente faz alguma coisa relacionada, porque nós amamos os nossos filhos, ainda estando nós nesse corpo corruptível. Agora imagine Deus, em sua soberania, em seu conhecimento. Mas o X da questão aqui, meu irmão e minha irmã, não é sobre coisas, não é sobre bênçãos materiais. O texto, de forma específica, nos traz as bênçãos espirituais que o nosso Deus pode nos abençoar. Porque aquilo que nós precisamos, o texto mesmo nos diz que Ele nos daria. Ele nos daria aquilo que nós precisamos. O alimento, aquilo que nós precisamos, que é o alimento, as vestes. Isso Ele nos daria porque Ele conhece as nossas necessidades. Mas muito mais importante do que essas coisas, são as coisas que são eternas. Aquilo que vem do Senhor, aquilo que Ele nos ensinou. E sim, nós devemos confiar, ainda que nas coisas materiais, e principalmente nas materiais, que o Senhor vai nos conduzir pela sua vontade diante do caminho que é reto. Essa é a verdade
que o Senhor nos trouxe. Que todo aquele que pede, recebe, mas não tudo aquilo que nós pedimos, nós vamos receber. Por quê? Porque isso muitas vezes nos serve de distração. E aí, de uma forma geral, as distrações são os fatos que nos impedem de ter um relacionamento com Deus. E é muito fácil identificar uma distração que é ruim. Ela é muito mais fácil do que uma distração que aparentemente não tem problema. Como assim, Alex? Uma distração relacionada a passar muito tempo na internet e você se deparar com um assunto que você sabe que aquilo é pecado, que aquilo está indo contra a palavra de Deus. Você sabe que você precisa se distanciar dessa distração. Mas muitas vezes existem distrações que são aos nossos olhos normais, que não são pecado em si, mas que podem se tornar pecado de acordo com a forma como nós nos relacionamos com ela. Por exemplo, trabalho. A forma como nós nos relacionamos com o nosso trabalho pode ser uma forma de nos distrair e de nos afastar do Senhor. Porque se o meu trabalho ocupa um espaço, um tempo, uma preocupação que tira a minha força, a minha intencionalidade de buscar o Senhor, a minha comunhão com a igreja, esse trabalho está me distraindo da vontade de Deus. E essas distrações, sejam silenciosas, sejam distrações que estão evidentes, elas nos afastam desse relacionamento. Elas começam a cercear o nosso tempo de oração, o nosso tempo com a palavra. E se nós não nos policiarmos, se nós não investirmos tempo, se nós não agendarmos, falando uma linguagem nos dias de hoje, um tempo para que nós possamos buscar ao Senhor de forma espontânea, e ainda que não seja de forma espontânea, mas que de forma constante, nós vamos nos distanciar. Nós vamos nos afastar. Nós vamos nos desanimar. E isso é uma brecha, uma oportunidade que Satanás tem para trabalhar através das nossas vidas, para colocar coisas no nosso coração, e cada vez mais nós vamos nos afastando, vamos tendo outras atividades, outras situações, e isso cada vez mais nos leva para longe do Senhor. Se nós buscarmos ao Senhor como o Senhor nos ensina, com intensidade, com constância, com alegria, com persistência e com paciência, nós estaremos numa rota que, mesmo que ainda de forma tímida, ainda que aos nossos olhos pareça, poxa, mas irmão ora tanto, poxa, mas a irmã é referência na oração, nossa, mas a irmã posta todo dia o irmão, fulano, beltrano. Mas se nós olharmos somente dessa forma, nós nunca iremos tomar uma atitude com a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o seu relacionamento com Deus, ele é independente daquilo que Deus pode te trazer enquanto resposta. Porque o relacionamento com Deus é por quem Deus é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Mas Ele nos ensina que através da oração nós podemos nos achegar a Ele e buscar a Ele, apresentar as nossas necessidades, e nós seremos respondidos. Isso não é errado, mas que estejamos de acordo com a sua vontade e a sua palavra. Não em benefício próprio, somente. Claro, existem momentos que nós buscamos ao Senhor, pedindo uma direção, uma orientação ao Senhor. Eu devo fazer essa prova, eu devo ir para esse emprego. Nós devemos compartilhar e ir em oração, mas não somente diante dessas situações. Não somente diante dessas circunstâncias. Ou não somente quando o carro aperta, quando a circunstância é contrária, quando eu não tenho dinheiro, quando eu vejo que alguma coisa não vai ficar legal na minha vida. Não. O relacionamento com Deus deve ser buscado dia após dia, diariamente. Nós sabemos, já falamos isso, o momento de culto não é um momento que nós nos achegamos aqui para somente buscar ao Senhor aqui. O nosso culto é o culto diário que nós ofertamos ao Senhor, seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja nos nossos relacionamentos, em todo o tempo. Mas aqui nós nos reunimos para que juntos louvemos ao Senhor e engrandecemos ao seu santo nome em comunidade de fé, em comunhão, no ajuntamento dos santos.
Esse relacionamento, meu irmão e minha irmã, é um relacionamento seu com o Senhor. Como está o seu relacionamento hoje com o Senhor? Como está a sua busca? Como é que está o seu coração? O que tem te distraído nesse tempo? O que tem te roubado o seu tempo? É o celular? Mas isso é fácil, mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o celular rouba tempo. São as séries, são os desenhos, são os filmes, é o seu trabalho, é o dinheiro, é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. É o seu relacionamento com o Senhor. É a sua vida. É a intencionalidade do seu coração. Toda vez que você orar, Deus vai responder. Mas se você não estiver atento a essa resposta, pode ser que você não escute a voz do Senhor e Ele já respondeu e você está continuando clamando, pedindo, batendo. Então que Deus abençoe, meus irmãos, as nossas vidas e que possamos ter entendimento e confiança que se nós orarmos, Deus irá nos responder. Mas para isso nós temos que ter uma vida de busca. Faça um projeto, um propósito. Faça dessa palavra uma oportunidade para começar algo novo na sua vida. Mas que ele tenha começo, meio e fim. O pastor sempre traz uma palavra, uma frase que eu acho muito interessante. Nós somos bons em iniciativas, mas somos ruins com acabativas. Começamos muitas coisas, seja na igreja, seja em casa, mas não temos uma constância. E isso nos prejudica. Então, buscar ao Senhor em todo o tempo, com um coração fiel, nos dará entendimento da fidelidade da palavra do Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus misericordioso, Pai, estamos reunidos, Senhor, nesta noite, Senhor, com o nosso coração, ó Deus, quebrantado, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai, para andar de acordo com a Tua vontade, a Tua verdade, Pai, expressa na Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, não venha de nós, ó Deus, qualquer intencionalidade, mas que o Teu Santo Espírito, Pai, nos motive, nos mova, Senhor Deus, para fazer aquilo que agrada o Teu coração, ó Pai. E que por meio disso, Senhor Deus, as nossas ações, sim, estejam espelhadas de acordo com a Sua vontade, Senhor. Que possamos, ó Deus, trilhar este caminho, ó Pai, de intimidade com o Senhor, de oração, para ouvir a Tua voz, ó Deus, e seguir os Teus preceitos, Senhor, independente da área da nossa vida, Senhor. Muitas vezes temos as dificuldades de entregar a Ti determinadas áreas da nossa vida, mas que o Senhor seja Senhor de tudo, não apenas das áreas que nós escolhemos. Daquela área, Senhor Deus, que nós temos medo de mostrar para as pessoas, ou até mesmo de falar com o Senhor, que o Senhor seja soberano, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que se nós buscarmos, o Senhor nos responderá. A Tua palavra é fiel. Ela não nos levaria a um caminho que seria tortuoso, nos levaria à morte, mas nós sabemos que o Senhor nos leva por um caminho, Pai, que nos traz vida e que nos traz bênção, Senhor. Que possamos, Pai, nessa noite e ao longo da nossa vida, Senhor, vivenciar aquilo que a Tua palavra diz que nós devemos vivenciar. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe, Deus, Pai, as Tuas famílias, ó Pai, as suas vidas profissionais, os seus lares, Pai. Que, Senhor Jesus, o Senhor seja o centro, Pai, da vida dos meus irmãos e da minha vida também, Senhor. Porque eu preciso, Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esta noite, por mais esta quarta-feira, de tantas quartas-feiras que os meus irmãos e nós estivemos aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos leve, Pai, para as suas casas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor cuide, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse resto de semana. E que em nome de Cristo Jesus, todos possamos estar aqui no próximo domingo, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer e nas outras programações que acontecem nos demais dias, Pai. Nós Te louvamos, Pai, e nos ensina, Senhor, a ter um coração que é, Pai, inclinado ao Senhor totalmente, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe.
a vida dos meus irmãos. Não esqueça da reunião com os homens amanhã. Amém. Glória a Deus, Mandalma trouxe uma lembrança muito importante. Amanhã nós temos a reunião com os homens, às 8 horas aqui na igreja. Amém? Então todos estão convidados, você que está em casa, as irmãs que têm aqui os seus maridos, os irmãos que estão aqui estão todos convidados. Sábado, né, Pri? Nós temos o encontro com as crianças. Qual horário, Pri? 15 horas. Às 15 horas aqui na igreja, o encontro com as crianças. Tragam seus filhos, sobrinhos, primos, vizinhos. Venham aqui louvar ao Senhor em nome de Jesus nesse encontro mensal que tem abençoado as nossas famílias e as nossas crianças. Amém? Mais algum recado? Mais alguma informação? É isso? Todos vão para casa na paz do Senhor. Jesus amém.